Vamos lá, vamos falar sobre o Olavo de Carvalho, né? O professor Olavo de Carvalho. Inicialmente eu não fui um discípulo dele, um professor dele, né? Um aluno, um aluno dele, que fez o COF, o curso online de filosofia, e que não leu muitos livros. Aliás, não li quase nada dos livros dele, apenas assisti bastante palestras aí disponibilizadas no YouTube e deu para entender bastante coisa aqui a respeito dessa pessoa. Então eu me considero um discípulo, um aluno indireto, mas bem indireto dele, porque eu aprendi um par de coisas com esse homem, né? E o Olavo de Carvalho, ele teve uma importante função na minha vida durante uma época que realmente eu estava percebendo onde que eu não sabia das coisas. Ele ajudou a reforçar isso, a bater nessa tecla aqui, por mais que eu tenha estudado aí as coisas, né? Na época eu estava com quase os 30 anos, mesmo com os 30 anos o que sei eu não sei. Porque essa é a função do Olavo de Carvalho, essa foi uma das grandes funções dele, realmente falar para as pessoas que têm muitos títulos acadêmicos, muitos diplomas pendurados nas paredes, né, que se envaidece intelectualmente, para mostrar para eles, que para alguns deles, ou para a grande maioria deles, nem todos, claro, que eles não sabem, que é uma falsa inteligência. Ele estava batendo nessa tecla do analfabetismo funcional. Eu ainda tenho um pouco disso em mim. Então, eu sou muito grato a ele, né? Ou sou grato a Deus por ele, para falar a verdade. Por realmente ele ter vindo numa época que realmente eu estava percebendo isso em mim. Que eu lia, não entendia, que eu falava, não compreendia. Agora eu estou compreendendo, desses 3, 4 anos para trás, o conhecimento, né? Comecei a eu mesmo usar isso aqui mesmo para, digamos que, fundamentar em mim os princípios científicos e filosóficos do conhecimento, para eu começar a entender mesmo a filosofia, o conhecimento, até mesmo a filosofia universal, hermética de Hermes Trismegisto e tudo mais. Eu comecei a compreender melhor a substância, tese, antitese, sintese, e assim vai, essa dialética e tudo mais. E não só isso, mas realmente estar mais esperto, realmente exercitar mais a consciência no que agora, né? Que isso é muito importante. O Olavo de Carvalho também me falava que bastante, né, da falsa educação. Realmente ele era uma peça muito chave, que ele divulgava informações assim a respeito dessa nova ordem mundial. Eu nem fazia ideia de que existia, né, todos esses planos conspiratórios, tudo isso, todas essas artimanhas, toda essa corrupção, essa engenharia social do comunismo, socialismo, esquerdismo, tudo quiismo, né? Então realmente ele me fez abrir muitos olhos em relação ao que estava acontecendo por detrás dos panos da sociedade, ou seja, da sociedade mais mainstream, né? Aquela popular, assim, aquela superfície popular. Mas por debaixo dos panos tinha tudo isso acontecendo e realmente muitas das previsões que ele fez foram vitórias intelectuais que ele comemorou, né? Vitórias intelectuais, previsões. Isso conceitua, isso qualifica como um meio profeta. Não necessariamente um falso profeta no sentido de um profeta obscuro, das trevas, né? Mas um meio profeta mesmo, que tem bastante conhecimento sobre o mundo, sobre o que está acontecendo no mundo, e já detectar padrões, já por meio de base desse padrão, já faz essas previsões. Até mesmo eu já fui temporariamente esse meio profeta lá atrás. Na época começou as manifestações lá de 2013, onde o povo brasileiro foi às ruas, independente de sua crença, filosofia, ideologia e tudo mais, era todo mundo indo para as ruas, se manifestando contra o governo, o Estado e tudo mais, né? Eu falei, cara, eu olhei isso, falei, vai voltar tudo, vai voltar todas essas questões de ditadura militar, isso, aquilo. Daí não demorou 4 para 5 anos depois, a eleição do Bolsonaro, olha só, a ditadura militar começou a vir, tá vendo? Previ certo. Foi o meio profeta, né? E assim vai.
E ele merece muito, sabe? Tipo, pela justiça do universo, eu que tenho um pouquinho de conhecimento da justiça do universo, né? Até do tribunal de Anubis, da consciência, né? Eu fiz questão lá de lá em cima botar, olha, esse cara merece muito Dharma. E graças aos estudos dele, graças aos livros dele, que até mesmo arcanjos souberam de facetas comportamentais do demiurgo, ou seja, do diabo dentro das pessoas, que eles por si só não descobririam sozinhos, né? Ou talvez seriam avisados, né, nos mundos superiores e tudo mais, né? Mas ia ser um pouco tarde, ia ser um tanto tarde, né? Nossos estudos do professor Olavo de Carvalho, que essas informações acabaram de uma forma chegando a esses arcanjos que começaram a agir nos mundos superiores aí para interferir um pouco na politicagem aqui do Brasil e garantir a eleição do Bolsonaro e até mesmo sua proteção energética e até vital, né? Até a medicina, né, para ele se curar e tudo mais. Aquela facada em 2000, dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi entre as 2 até as 4 horas da tarde, mais ou menos, nesse horário. E daí então, né, o Olavo de Carvalho ele é bom porque realmente ele faz, olha, para a gente buscar o perdão. Deus é uma mensagem muito importante, porque realmente a gente precisa perdoar muitas coisas em nós mesmos e nos outros, né? Ao invés de sair julgando, né? Ele fala, ele se apoia bastante nos pilares, nos ensinamentos de Jesus, né? O Jesus Cristo ou do próprio Cristo, por meio de Jesus, ele não julgar, né? Quanto mais se ataca, quanto mais se defende, mais se é atacado, mais se ataca, mais precisa defender no tribunal e tudo mais, né? Ele já sabia também nessa questão de não justificar, né? Não justificar que Jesus falava. E realmente ele foi muito importante, né, aqui para o Brasil. Realmente ele ajudou muita gente a realmente a melhorar sua condição intelectual, a melhorar até mesmo seu padrão de vida, com conhecimento, com cultura, com erudição e tudo mais, com leitura, né? Aprender a ter mais humildade, a pessoa mesmo se educar, não depender do Estado, do governo para se educar. Ele falava que a educação, ao mesmo tempo que é um direito, é um dever. É um dever, na verdade é mais dever do que educação, do que um direito. E é verdade, assim como a saúde, né? Seguindo essa lógica, eu acrescento que a saúde também é mais um dever do que um direito da pessoa. A pessoa mesmo tem a responsável por si mesma, e ela mesma tem que fazer por si mesma. Não vai ter nenhuma pessoa fazendo em casa, salvo algumas exceções, né? Então eu me considero mesmo um aluno indireto do professor Olavo de Carvalho, que assisti bastante palestras na íntegras do COF, que eram registradas através do canal do Daniel Mota, aí no YouTube, né, que ele deixava na íntegra mesmo. Acho que era um dos alunos dele disponibilizava o material. Enquanto eu estava lá trabalhando no escritório do meu pai, entre esses anos que eu falei, né, desde 2016, 2017, 2018, 2009, esses anos aí, quando estava trabalhando no escritório do meu pai lá, eu deixava o vídeo ligado e eu botava no forno e trabalhava, escaneava os documentos, digitava, fazia as procurações lá no escritório de advocacia do meu pai, né? E fazia essas coisas enquanto eu ouvia o professor Olavo de Carvalho falar sobre isso e aquilo, e eu aprendi muita coisa. Aprendi sobre o granchismo, né? Acho que é o Jardim das Aflições, que ele fala isso no livro, né? Que é escrito lá, granchismo, ele já falava, né? Já falava que os militares eram frouxos, e realmente eles se provaram ser frouxos até mesmo durante a ditadura militar, se provaram ser frouxos também até mesmo com toda essa corrupção escancarada que o STF está fazendo aí, já tem feito faz tempo, né? E não se mobilizaram. Todo esse pedido pacífico que o povo brasileiro fez na frente dos quartéis e nada foi feito, né? Então realmente o Olavo de Carvalho tinha razão em muitas coisas. Até assisti semana retrasada, na verdade, o curso dele. O Olavo tem razão.
E foi muito bom. Muito bom aprender mais sobre ele. Foi muito bom. Eu concordo com ele que Deus é materialista, Deus também é materialista. Assim como Deus é materialista e também é espiritualista ao mesmo tempo, né? Eu só acrescentaria que Deus é também espiritualista. Deus também está no materialismo e também está no espiritualismo ou na espiritualidade. Até um pouquinho no asceticismo também, por assim dizer. Né? Eu só acrescentaria uma coisa, só. Vou chamar isso holístico, esse teu pensamento lá. Só isso. Bom. Né? Mas é bom, pelo menos ele se dedicou uma vida inteira a desenvolver uma intelectualidade, uma mente que poderia analisar os fatos de uma forma mais clara, para entender melhor o que ele queria, ser aquele cara que tem a mente entendendo o que está acontecendo. Ele dedicou a vida inteira para isso. As relações humanas e tudo mais, as visões de cada pessoa, o jogo da politicagem, da sociedade e tudo mais. Né? Então, exatamente isso. Né? O Olavo de Carvalho está de parabéns nesse quesito. E é verdade mesmo. E realmente eu aprendi muita coisa com ele mesmo. Muita coisa. Né? Até nem precisei ler os livros. Um dia eu posso ler. Eu tenho preguiça um pouco de ler. Eu preciso voltar a ter mais esse hábito da leitura. Né? Apesar que eu gosto de ler mais livro técnico, mais de ciência do que de outras coisas, do que de história, essas coisas. Até literário. Né? Eu tenho que voltar a fazer muita coisa na minha vida. Eu tenho que voltar a fazer muita coisa na minha vida que eu fazia. Né? Legal. O medalhão, a estrela de Davi, a estrela de Israel ficou aqui por cima da jaqueta. Achei que tinha ficado por baixo. Só agora que eu vi esse detalhe ali na cama. Mas não se considerava conservador. Não. Até um dos cofres ele falou, não sou conservador. Né? Uma das lives que ele fez. Explicou. Ele era astrólogo, né? Se duvidar, quando eu trabalhava com astrologia, acho que o cara mandava muito bem. E astrologia. Se o cara entende a astrologia, o cara já consegue fazer previsões também na sociedade, porque os astros influenciam a gente mesmo. Então é verdade mesmo. O cara, além de saber de coisas monetárias, saber de coisas astronômicas, astrológicas, porque já dá bastante, né? Que já dá bastante respaldo para a pessoa ser um meio profeta, né? Fazer as previsões meramente intelectuais, não previsões de clarividências, né? De estados alternativos de consciência que a pessoa se coloca via meditações e até mesmo tomar chazinho e outros meios alternativos aí, né? Até um pouco ilícitos, né? Para fazer as profecias e tudo mais, né? Mas é isso mesmo, né? E foi bom. E eu lamento por aqueles que desejaram bastante a morte dele, que desejaram que ele tivesse morrido, que tivesse pego Covid e tudo mais. Né? Isso me lembra da época que eu peguei Covid. Eu estava no meio do meu Covid quando ele morreu. A primeira vez que eu peguei Covid foi lá na segunda quinzena de janeiro de 2022, né? Foi no ano passado mesmo. E daí ele morreu passado. Eu senti um pouquinho, fiquei meio sentido, lá morreu. Eu fiquei um pouco sentido. Eu já estava meio sentido porque eu estava baqueado com as comidas. Me lembro, me lembro até, acho que foi uma terça, quinta-feira, não me lembro. Não, foi um final de semana. Eu olhava os posts no Twitter, eu estava aqui em quarentena, aqui na sala, meio
que eles fecham aqui, né, pra ter quarentena. Eu só tava olhando ali e falei, cara, só lamento, muita gente fez piada na morte dele, morreu, bem feito. E eu só assim, falei, tudo um bando de idiota mesmo, né? Eu olhei, tipo assim, porque quando uma pessoa morre, mais que essa pessoa tenha sido um tirano na vida, né? Mas tem que pelo menos demonstrar um silêncio amoroso da morte, né? Pelo menos um silêncio aí de pesar da morte, né? E pronto. Eu fiquei ali, falei, E porra, apesar que ele já estava dando expor no presidente já, mas com razão mesmo, porque o Bolsonaro ele podia ter contra-atacado mais, sabe? O Bolsonaro podia ter partido mais, um pouquinho para ofensividade. Ele foi bonzinho demais em alguns momentos e falava bosta em outros momentos, mas tudo bem, né? Às vezes falava bosta em alguns momentos, não precisava. Às vezes precisava mais de ação fora das câmeras, né? Fora dos microfones, e faltou um pouquinho nesse sentido. Até concordo com ele que uma estratégia de politicagem para garantir o poder é você tem que garantir primeiro o poder, para depois governar. E o Bolsonaro não fez isso. Porque o Bolsonaro acabou sendo mais ou menos, ao que tudo indica, um brasileiro de bem, entre aspas, né? Um brasileiro que tem suas virtudes, bem intencionado, mas ainda assim imaturo, né? Mesmo que ele, pois é, incrível, mesmo que ele já tenha sido bastante deputado, que já tinha mais de 20 ou 30 anos de Câmara, deputados, acho que ele foi vereador, agora tem que estudar melhor. Mas isso que eu percebi ainda por mais que tenha sido isso, mas ainda ele não faltou um pouquinho mais de maturidade, né? Não sei. Quem sou eu para julgar, né? Sinto que faltou um pouquinho disso no Bolsonaro, né? Era bem intencionado, só que às vezes faltava um pouquinho mais de estratégia por parte dele, ou ações um pouquinho mais agressivas. Não palavras agressivas, mas ações, né? Mais agressivas e mais efetivas. Não sei. Mas é isso. Não tenho mais nada para dizer. Isso me relatou a respeito desse professor Olavo de Carvalho, que nasceu em Campinas, estava morando lá na Columbia Heights, acho que Columbia Heights, lá no estado de Virgínia, que fica lá perto de Washington DC, né? Perto da capital, porque é um local estratégico ali, né? E o cara deve ter sofrido muita perseguição, muita ameaça, hein? Puta que pariu, né? Mas é assim mesmo, né? É assim com todos os profetas, é assim com todos os santos, é assim com todos os mestres, é assim com tudo isso que divulga a verdade, né? É assim que o jogo funciona, é assim que essa bosta desse mundo funciona, assim, né? Fazer o quê? Só aceita. Aceita que dói menos? Não, aceita que transcende mais rápido. Não tem mais nada a falar, senão eu vou falar essas bostas. Até mais. Tchau, tchau.